Alguma vez você sentiu que por dentro está quebrado, mas por fora segue como se nada estivesse acontecendo? Você sorri, conversa, trabalha, mas por dentro mal está se sustentando. Há culpas, feridas, expectativas não cumpridas, pensamentos que te castigam em silêncio, e embora ninguém os veja, eles estão aí, pesando na alma como uma tormenta escondida. Mas hoje quero te lembrar de algo poderoso. Deus não te deixou sozinho no meio disso. Ele te vê, te escuta e sabe exatamente o que você está carregando. E mais do que um alívio momentâneo, Ele quer te dar uma restauração real, desde o mais profundo. Antes de começar, escreva nos comentários: hoje decido soltar minhas cargas nas mãos de Deus e confiar que Ele restaurará minha vida por completo. Que seja o começo de uma nova etapa. Comecemos. Número 1. Descansando o peso da culpa em Deus. Sentir culpa é como carregar uma mochila pesada que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. É aquele peso invisível que aperta o peito, que aparece nos momentos de silêncio, que te sussurra ao ouvido, lembrando o que você fez, o que disse ou o que deixou de fazer. Já te aconteceu? Às vezes tentamos seguir com a vida como se nada estivesse acontecendo, sorrindo por fora, mas por dentro esse peso não nos deixa em paz. Ele rouba nossa paz, tira nossa alegria e nos faz acreditar que não somos dignos de estar bem com Deus, nem conosco mesmos. E negar a culpa não a faz desaparecer. Podemos enterrá-la, justificá-la, racionalizá-la, mas ela continua ali. Ela se manifesta em pensamentos que voltam um e outro vez, naquela sensação de que algo dentro de você não está certo. E veja, muitas vezes acreditamos que merecemos carregar isso, como se fosse uma forma de pagar pelo que fizemos de errado. Mas deixe-me te dizer algo importante: Deus não te desenhou para viver assim. Ele não criou o seu coração para carregar culpas a vida inteira. Isso não vem dele. Sabe o que Deus quer de você? Que você descanse esse peso nele, porque só Ele pode tirar esse fardo. E é aí que entra uma promessa poderosa da Bíblia, que está em 1 de João 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não diz que talvez te perdoa, nem que se Ele estiver de bom humor te limpa. Diz que Ele é fiel e justo. Isso significa que você pode confiar completamente que Ele fará o que prometeu. Ele não falha. Sua fidelidade expulsa o medo de não ser perdoado. Agora, o que se espera de você? Que você confesse. Não porque Deus precise da informação, Ele já sabe tudo, mas porque quando você confessa, reconhece que precisa de ajuda. Você se abre para a cura. Você dá permissão para Deus entrar e transformar aquilo que você sozinho não pode mudar. E quando faz isso, quando realmente confessa com o coração, algo muda. É como se Ele tirasse aquela mochila das suas costas e a lançasse para longe. E você sente aquele alívio que só Ele pode dar. E aqui vem o mais lindo. O perdão de Deus não é parcial. Ele não te limpa mais ou menos, nem deixa um pedacinho sujo para que você não se esqueça. Não. Seu perdão é completo. É como se Ele pegasse sua alma, a mergulhasse em graça e a tirasse de lá brilhante, renovada, sem rastro de mancha. Você já não é aquela pessoa marcada pelo erro. Em Cristo, você é alguém com uma identidade nova, com propósito, com valor. Mas há algo que precisamos aprender. Quando Deus te perdoa, não continue carregando aquilo que Ele já soltou. Porque isso é como dizer que o perdão dele não foi suficiente. E claro que foi. Ele quer que você se veja com os olhos do seu amor, não com as lentes do passado. Ser perdoado não significa ser perfeito, mas ser livre para crescer. Cada dia é uma nova oportunidade de caminhar em liberdade, sem a sombra da culpa te perseguindo. Então, se hoje você está arrastando aquela velha mochila cheia de erros, decisões equivocadas, palavras que feriram,
Solte. Você não precisa mais dela. Deus não quer que você viva definido por isso. Ele quer que você viva com a certeza de que seu passado não tem a última palavra sobre sua vida. O que realmente importa agora é sua relação com Ele, aquele descanso que só a graça dele pode te dar. E a partir daí, com um coração limpo e livre, você poderá ajudar outros que também estão carregando culpas em silêncio. Porque a sua história, aquela que foi redimida pela graça, pode ser o testemunho que inspira outros a buscar o perdão de Deus. Lembre-se disso. Quando você confessa, você não só se liberta, você também começa de novo. E esse novo começo não é uma ilusão, é uma promessa viva. Deus te oferece limpeza total, identidade nova e um caminho livre de condenação. Caminhe nessa liberdade, porque você já não está sozinho, já não está sujo, já não está perdido. Você está perdoado. Você está nas mãos de um Pai que te ama sem medida. Número 2. Novas oportunidades em Cristo. Às vezes sentimos que o nosso passado tem o controle da nossa vida. Já te aconteceu de, mesmo que por fora tudo pareça bem, por dentro você continuar carregando lembranças que não te soltam? Como se aqueles momentos de fracasso, de vergonha ou de dor se repetissem na sua mente como um filme antigo que você não consegue pausar. E é que a mente humana é assim. Tende a nos lembrar do que fizemos errado, do que não conseguimos, das feridas que não cicatrizaram. É como uma âncora que nos freia justo quando queremos avançar. Queremos seguir em frente, mas algo nos puxa para trás. E quando você vive assim, amarrado ao que passou, é muito difícil enxergar as novas oportunidades que Deus coloca diante de você. Porque o peso de ontem rouba o seu foco, tira a sua vontade e até te faz duvidar se você merece algo novo. Você se sente preso. Você se sabota com pensamentos como: e se eu falhar de novo? E se acontecer a mesma coisa? E se eu não for suficiente? Mas deixe-me te dizer algo. O propósito de Deus não está no ontem. Ele não quer que você viva estagnado repetindo o que foi. Ele quer que você olhe para a frente, porque para os que confiam nele, cada dia traz uma nova misericórdia. Uma oportunidade fresca de começar outra vez. E isso não sou eu quem diz, é a palavra dele. Olha o que diz 2 de Coríntios 5. De modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é uma promessa direta de Deus para você. Estar em Cristo não significa que agora você é uma versão melhor do que era antes. Significa que você é novo, que o que foi já não define o que vem, que os seus erros, as suas quedas, as suas decepções, tudo isso já não tem poder sobre o seu presente nem sobre o seu futuro. E aqui há algo poderoso. Quando você decide ver a sua vida com os olhos de Deus, tudo muda. Porque Ele não te vê como alguém danificado ou marcado pelo passado. Ele te vê com olhos de amor, de valor e de propósito. Ele vê em você um filho, uma filha, com potencial, com chamado e com um futuro cheio de esperança. Mas claro, para caminhar nessa nova identidade, é preciso fazer mudanças. É preciso romper com os padrões antigos. É preciso tomar decisões novas todos os dias. Porque a renovação não é mágica, é um processo. E sim, às vezes dói, mas vale totalmente a pena. Agora, deixar o passado ir não é negar o que aconteceu. É reconhecer que você não pode mudar, mas pode aprender com isso. Você pode transformar os seus erros em lições, não em correntes. E parte desse processo, mesmo que às vezes doa, é perdoar. Perdoar a si mesmo, perdoar os outros, porque enquanto você guardar ressentimento ou culpa, vai continuar preso a isso. E Deus quer te ver livre, livre para amar, para crescer, para construir algo novo. Hoje, mais do que nunca, você precisa se concentrar no presente, porque é aqui que Deus está agindo. É no agora que Ele te fala, que Ele te transforma, que Ele te capacita para o que vem.
Pare de olhar para trás com tristeza e comece a olhar para frente com fé. Porque se Deus já te fez novo, então viva como alguém que foi renovado. Viva como alguém que tem um propósito. A sua história não se trata apenas do que te aconteceu, mas do que Deus está fazendo com você agora. Essa é a sua verdadeira identidade. E sabe, o mais lindo é que o seu testemunho pode ser usado por Deus para impactar outros. Aquela parte quebrada da sua história pode se tornar uma fonte de esperança para alguém. Então, caminhe com confiança, abrace o processo, encha-se da palavra, ore, creia. Porque o futuro que Deus tem para você não tem limites. Quando você solta o passado, você abre os braços para receber o novo. E o novo em Cristo sempre vale a pena. Número 3. O poder de extirpar a amargura. Sabe, a amargura não aparece da noite para o dia. Não é como uma tempestade que se solta de repente, mas sim como uma raiz que começa pequena e vai se aprofundando no coração. Tudo começa com uma ferida, uma decepção, uma traição, uma dor que não foi falada, que não foi curada. E aos poucos, sem percebermos, essa dor não resolvida se transforma em ressentimento. E esse ressentimento, quando não é entregue a Deus, cria raízes. E quando a amargura cria raízes, começa a mudar a nossa maneira de ver a vida, as pessoas, até mesmo a Deus. Repare que Hebreus 12 nos dá um alerta muito sério. Atentem para que ninguém deixe de alcançar a graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe. Essa palavra, perturbe, é chave. Porque a amargura perturba. Perturba sua relação com Deus, seu gozo, sua fé, seus relacionamentos com os outros. É como um nó na alma que não te deixa respirar com liberdade. Às vezes, você nem sabe por que está tão irritado, porque tudo te incomoda, porque não consegue desfrutar de coisas que antes te faziam feliz. E é porque existe algo oculto, algo que não foi curado, algo que precisa vir à luz. E sim, eu sei que às vezes a gente pensa, eu tenho motivo para me sentir assim. E talvez sim. Talvez você tenha sido ferido injustamente. Talvez alguém tenha falhado com você de maneira profunda. Mas mesmo assim, deixe-me te dizer algo com todo o amor do mundo. A amargura nunca vai curar essa ferida. Pelo contrário, ela a torna maior, mais dolorosa, mais solitária. Por isso Deus não quer te ver preso a isso. Ele quer arrancar essa raiz do seu coração, mas para isso ele precisa que você abra espaço, que diga a ele onde dói, que seja honesto, mesmo que seja desconfortável, mesmo que custe. E como se arranca essa raiz? Bem, o primeiro passo é reconhecer de onde ela vem. Qual situação, qual pessoa, qual momento deixou essa marca no seu coração? Às vezes é algo que aconteceu anos atrás e que você achou que já tinha superado, mas ainda está ali. E uma vez que você reconhece, vem o passo mais desafiador: perdoar. E não, eu não estou falando sobre sentir algo bonito. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Uma decisão que você toma por obediência, por amor a Deus e por amor a si mesmo. Porque perdoar não justifica o que te fizeram, mas te liberta de continuar carregando isso. E quando você começa a perdoar, seu coração começa a sarar. Então você pode começar a se encher de coisas novas: gratidão, empatia, compaixão. Você pode olhar seu dia com olhos renovados, começar a notar as pequenas bênçãos que antes passavam despercebidas. Porque a amargura cega, mas o perdão abre os olhos. E aqui acontece algo lindo. Quando você se liberta dessa raiz, seu relacionamento com Deus se torna mais profundo. Você volta a sentir a paz dele, a presença dele, o gozo que achava que tinha perdido. E não só isso, mas seus relacionamentos também mudam, porque você já não reage a partir da ferida, mas sim da cura. E isso se nota. As pessoas veem, sua família sente, e então sua vida se torna um testemunho vivo.
um reflexo do que a graça de Deus pode fazer em um coração ferido. Então, se hoje você sente que há algo dentro de você que não te deixa estar em paz, preste atenção, não ignore, não justifique, leve a Deus. Diga: Senhor, aqui está minha dor, minha raiva, minha ferida, me ajuda a perdoar. E Ele fará, porque sua graça não apenas salva, também cura. E quando Ele arranca essa raiz amarga, o que brota depois é vida, liberdade e uma paz que ninguém mais pode te dar. Número 4. Viver sem condenação. A vergonha é uma daquelas emoções que muitos silenciam, mas que pesa como se estivessem gritando por dentro. Não é facilmente visível, nem sempre se nota por fora, mas está ali, oculta, silenciosa, te empurrando a pensar que você não vale o suficiente, que não merece amor, que se os outros soubessem o que você fez ou o que te aconteceu, te rejeitariam. E isso, pouco a pouco, vai moldando sua identidade, até que você deixa de se ver como alguém digno e começa a se sentir como um impostor. Mas deixe-me te dizer algo, você não foi criado para viver com esse peso. Deus jamais te desenhou para se esconder atrás da culpa ou da autocrítica. Repare que há uma diferença importante entre culpa e vergonha. A culpa diz: eu fiz algo errado, mas a vergonha sussurra algo muito mais destrutivo: eu sou errado, eu sou inadequado. E esse tipo de pensamento penetra tão fundo que acaba afetando até a forma como você recebe amor, como se relaciona com os outros e até como se aproxima de Deus. Porque quando você se sente sujo por dentro, acha que não pode orar, que não pode servir, que não pode se aproximar da presença do Senhor. Mas nada disso é verdade. E aqui entra uma verdade que tem poder para transformar tudo. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Percebe o poder dessas palavras? Nenhuma condenação. Não diz um pouco, nem só por certas coisas, nem quando você se sentir melhor consigo mesmo. Diz nenhuma. Isso significa que se você está em Cristo, não há espaço para viver envergonhado. Porque o que Ele fez por você na cruz não apenas limpou seus pecados, também limpou sua identidade. Te deu um novo nome, uma nova posição. Filho amado de Deus. E isso é mais forte que qualquer voz interna que diga o contrário. Quando Jesus morreu, Ele não apenas carregou seus erros, Ele também carregou essa sensação de indignidade, aquelas marcas deixadas por experiências traumáticas, aquela voz interna que te perseguiu por anos. Ele não veio para te acusar, veio para te restaurar. Mas claro, há algo que você precisa fazer: crer. Crer que o que Deus diz sobre você é mais verdadeiro do que o que você sente. E sim, às vezes isso é difícil, mas é aí que a fé entra em cena. Fé é dar mais peso à palavra de Deus do que às mentiras que você repetiu por anos. E quando você começa a viver assim, algo poderoso acontece. Você começa a trazer à luz aquilo que durante anos escondeu. Já não tem vergonha de falar do que viveu, porque entende que isso já não te define. Ao confessar, aquilo perde poder sobre você, e ao invés de se esconder, você começa a caminhar com liberdade, não porque seja perfeito, mas porque sabe que está perdoado. E desse lugar de graça, você pode substituir cada mentira pela verdade. Você pode falar consigo mesmo como Deus falaria, com amor, com ternura, com esperança. Viver sem vergonha não é fingir que nunca falhou, é saber que falhou, mas que isso não determina seu valor. Que sua história pode ter cicatrizes, mas que essas cicatrizes falam de cura, não de derrota. Porque Deus já deu seu veredicto, nenhuma condenação. E isso te permite caminhar sem máscaras, sem fingimento, sem medo. E sabe o que é mais lindo? Que quando você decide viver assim, livre da vergonha, você se torna esperança para outros. Sua história, aquela que você achava que precisava esconder, se transforma em testemunho.
em um farol que guia aqueles que ainda estão presos na escuridão da condenação. Porque se Deus te libertou, Ele também pode libertar qualquer um que o busque com sinceridade. Então, não deixe que a vergonha escreva sua história. Deixe que seja o amor de Deus quem a reescreva, porque em Cristo a condenação fica para trás. E você pode viver de cabeça erguida, sabendo que é amado, perdoado e completamente livre. Número 5. Descobrindo a aceitação incondicional de Deus. Alguma vez você sentiu que não era suficiente, que se mostrasse seu verdadeiro eu, seria rejeitado? Esse medo da rejeição, embora não o digamos em voz alta, afeta muito mais do que imaginamos. É como uma voz interna que sussurra: é melhor não dizer isso, não mostre isso. Se soubessem quem você é de verdade, virariam as costas. E claro, fomos criados para amar e ser amados. Então, quando tememos não ser aceitos, esse medo nos paralisa. Nos tornamos especialistas em agradar os outros, em esconder partes de nós mesmos, apenas para não sermos rejeitados. Mas, a que custo? Esse temor constante desgasta a alma. Nos leva a nos fecharmos, a evitar conexões profundas por medo de sairmos feridos. Queremos ser amados, sim, mas o medo de sermos julgados nos faz viver com máscaras. E isso não só cansa, também dói. Porque o coração foi desenhado para a verdade, para ser visto, conhecido e ainda assim amado. E quando vivemos nos escondendo para sermos aceitos, o que conseguimos é o contrário: mais solidão, mais ansiedade, mais desconexão. E aqui vem algo crucial: o desejo de ser aceito não é mau. Na verdade, foi Deus quem colocou isso em nós. Mas o problema surge quando tentamos preencher esse vazio com a aprovação humana, em vez de descansar na aceitação divina. Porque a aprovação das pessoas é frágil. Um dia está tudo bem, no outro você já não se encaixa. Mas com Deus, isso não acontece. Olha o que diz o Salmo 27. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Sente isso? Ainda que aqueles que deveriam te amar sempre falhem. Deus nunca falhará. O amor dele é o único realmente incondicional. Isso significa que o seu valor não depende de você se encaixar ou não, de ser aplaudido ou rejeitado. Seu valor vem daquele que te criou. Ele te acolhe quando outros te deixam. Ele te cobre quando outros te expõem. Ele te abraça quando outros se afastam. E quando essa verdade começa a criar raízes no seu coração, tudo muda. Você já não vive na defensiva, já não precisa se moldar para agradar, porque sabe que Deus, o que mais te conhece, é também o que mais te ama. E então, você se anima a ser autêntico, a falar com verdade, a se apresentar diante dos outros como realmente é. Sim, alguns talvez não entendam e isso dói, mas agora você sabe que a rejeição dos homens não define sua identidade. Quem define é Deus. Ele diz que você é seu filho, sua filha, seu amado. E se isso não te dá segurança, o que dará? Leve esse medo a Deus. Fale com Ele sobre suas feridas, suas inseguranças, aquele momento em que foi rejeitado e não superou. Ele não vai te rejeitar. Pelo contrário, Ele vai te acolher, como diz o Salmo. Vai curar essas partes machucadas e vai te mostrar o quanto você é valioso para Ele. Porque o amor dele não muda. Não depende do seu desempenho, nem das suas conquistas. É constante, firme, eterno. E quando você começa a viver a partir dessa verdade, seus relacionamentos mudam. Você já não precisa agradar para ser aceito. Você pode amar com liberdade, porque sabe que está completo em Deus. Você se arrisca, você se expressa, você se lança ao que Deus te chama, sem medo do que vão dizer. Porque você sabe quem é e sabe a quem pertence. E o mais lindo é que você se torna alguém que reflete esse amor. Uma pessoa segura, livre, capaz de amar os outros sem julgamento. Alguém que inspira.
Porque quando você vive debaixo da aceitação incondicional de Deus, você se torna um testemunho vivo da graça dele. E isso, sem perceber, pode curar o coração de muitos que ainda temem ser rejeitados. Então não tenha mais medo. Deus já te escolheu e com ele você nunca estará sozinho. Número 6. Abandonando o desejo de vingança. Quando alguém nos fere profundamente, quando nos traem, nos decepcionam ou nos machucam sem razão, o mais natural que sentimos é aquele impulso de querer que pague pelo que fez. Já aconteceu com você? Aquela voz que diz, um dia vai saber o que é isso, ou eu não vou ficar por baixo. E claro, parece justo, parece necessário. Mas na realidade, o que existe por trás é um coração ferido tentando aliviar sua dor com justiça própria. Pensamos que se o outro sofrer como nós sofremos, vamos nos sentir melhor. Mas será que realmente funciona assim? A verdade é que não. A vingança nunca sara a alma. Pelo contrário, nos prende em um ciclo sem fim de rancor e ressentimento. É como tomar veneno esperando que afete o outro. Nos desgasta, nos amarga e nos impede de seguir em frente. Ao invés de nos libertar da dor, nos prende ainda mais a ela. E se não tivermos cuidado, acabamos perdendo a paz por carregar algo que não nos pertence. Porque, sejamos sinceros, nós não temos capacidade de aplicar justiça perfeita. Nossa visão é limitada pela emoção, pela raiva e pelo desejo de nos defender. E é aí que entra uma verdade poderosa que está em Romanos 12. Diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Esse versículo não só nos corrige, nos liberta. Deus não está pedindo que você finja que não viu ou que minimize a ferida. O que ele está dizendo é, deixa isso comigo. Eu cuido dessa parte. E quando você decide soltar o controle e entregar isso a Deus, algo começa a mudar dentro de você. Porque Ele sim vê tudo. Ele conhece o que aconteceu em segredo, o que ninguém soube. Ele conhece as intenções do coração, as consequências daquele dano e também a cura que você precisa. Sua justiça é completa, seu juízo é perfeito. E, sobretudo, seu plano para você vai muito além dessa ofensa. Mas enquanto você estiver agarrado ao desejo de revanche, seu coração não terá espaço para a paz. Então, como se solta esse desejo? Primeiro, reconhecendo a dor que o alimenta. Não ignore o que te dói. Leve isso a Deus em oração, exatamente como você sente. Diga, Senhor, isso me feriu. Isso eu não consigo soltar. E a partir daí, começa um processo de cura. Comece a orar pela pessoa que te machucou, mesmo que no começo seja apenas um sussurro. Não porque ela mereça sua oração, mas porque você merece ser livre. A compaixão não justifica o que fizeram, mas quebra as correntes que te mantêm preso ao ódio. E então algo incrível acontece. Ao deixar o desejo de vingança ir embora, seu espírito descansa. Você já não está pensando em como se vingar ou provar algo. Você está focado no que realmente importa, seu propósito, sua relação com Deus, seu crescimento. Sua vida deixa de girar em torno daquela ferida e começa a girar em torno da esperança. Até seus relacionamentos mudam. Ao não buscar vingança, você deixa aberta a possibilidade de Deus agir no coração do outro. E se essa pessoa não mudar, você ainda assim pode estar em paz, porque não depende da mudança dela para seguir adiante. Sua paz já não depende do que ela faz ou deixa de fazer. Depende de Deus. E isso, meu amigo, minha amiga, é liberdade real. E quando alguém vê em você essa tranquilidade, esse coração livre que não guarda rancor, é impossível não perceber que existe algo diferente. É o reflexo da graça de Deus. É um testemunho silencioso, porém poderoso, que diz: minha confiança está em algo maior do que o desejo de revanche. Porque no fim, perdoar é um ato de fé, e confiar que Deus cuidará. É o primeiro passo rumo a uma vida verdadeiramente em paz. Número 7.
Viver para agradar a Deus, não ao mundo. Sabe o que é curioso? Que desde pequenos nos ensinam, sem dizer abertamente, que nosso valor depende do que os outros pensam de nós. Que se tiramos boas notas, nos aplaudem. Que se nos comportamos bem, nos abraçam. E então, sem perceber, vamos crescendo com a ideia de que ser aceitos significa cumprir expectativas. E isso parece inofensivo. Até que um dia você percebe que está vivendo mais para agradar as pessoas do que para ser fiel ao que Deus te chamou para ser. O desejo de aprovação não é ruim em si. É normal querer se sentir querido, valorizado, reconhecido. O problema é quando isso se torna a razão pela qual você faz tudo, quando você não consegue tomar decisões sem pensar no que vão dizer. Quando muda sua forma de falar, de vestir ou de agir apenas para se encaixar. E isso, embora pareça se adaptar, na verdade é uma forma de escravidão emocional. Porque você nunca vai conseguir agradar a todos. Hoje te aplaudem, amanhã te criticam. E se sua identidade estiver presa a essas opiniões, você vai viver cansado, confuso, vazio. Por isso Gálatas 1:10 é tão confrontador. Paulo diz: procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Se ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Forte, não é? Mas necessário. Porque seguir a Cristo muitas vezes implica caminhar na direção oposta ao aplauso do mundo. E claro, isso custa. Às vezes, ser fiel aos seus princípios bíblicos significa ficar sozinho em algumas decisões. Significa dizer não quando todos dizem sim. Significa resistir à pressão de ser aceitável aos olhos da cultura, para permanecer fiel aos olhos de Deus. Mas vale a pena? Totalmente. Porque quando você deixa de viver buscando a validação de todos, começa a verdadeira liberdade. Você já não precisa se forçar a se encaixar. Você já não está preocupado se vão te aplaudir ou te cancelar. Você começa a viver a partir da aceitação que já tem em Deus. E isso muda tudo, porque o amor dele não depende do seu desempenho. Ele não te ama mais quando você acerta, nem te ama menos quando erra. O amor dele é firme, constante, incondicional. E isso te dá força para viver com autenticidade, para ser você, com suas lutas, suas virtudes, suas convicções. Porque você sabe que agradar a Deus é mais importante do que ser bem visto por todos. E quando você age a partir desse lugar de verdade, também atrai relacionamentos genuínos. Gente que te ama pelo que você é, não pelo que aparenta ser. E aí algo muito lindo acontece. Você para de fingir e começa a florescer. Claro, isso não acontece de um dia para o outro. É preciso identificar as vozes que têm guiado você. Quantas vezes você agiu só para não decepcionar alguém? Quantas decisões você tomou por pressão e não por convicção? Quando você começa a questionar isso, pode romper padrões que te mantinham preso e pode redirecionar seu olhar para o que realmente importa. Deus não quer que você seja um eco da sociedade. Ele quer que você seja luz, que viva com propósito, não com medo, que sirva com alegria, não por obrigação. E quando você entende que sua meta não é receber aplausos, mas ouvir um dia aquela voz dizendo: muito bem, servo bom e fiel, então tudo faz sentido. Então, se hoje você está cansado de fingir, de forçar, de buscar a aprovação de todos, é hora de fazer uma pausa. É hora de voltar seu coração para Deus e dizer: Senhor, quero viver para te agradar. Porque só assim você vai encontrar descanso. Só assim você vai viver com alegria. E só assim você vai experimentar a liberdade de ser quem realmente foi criado para ser. Número 8. Viva seu próprio chamado sem se medir pelos outros. Um dos pesos mais comuns e ao mesmo tempo mais silenciosos que muitas pessoas carregam é o da comparação. E embora não seja visível à primeira vista, ele está ali. Quando você vê alguém conquistando algo e sente que está atrasado, quando olha as redes sociais e pensa: por que isso não acontece comigo? Ou quando se questiona se sua vida realmente vale a pena ao ver como os outros vivem.
Já aconteceu com você? A todos acontece em algum momento. Mas o importante é reconhecer que esse tipo de comparação constante rouba nossa paz. A parte mais perigosa desse hábito é que ele nos engana, fazendo-nos acreditar que estamos sendo realistas ou exigentes conosco. Mas lá no fundo, o que acontece é que deixamos de olhar o nosso próprio caminho para ficar atentos ao dos outros. E claro, nesse processo, o que sentimos é insatisfação. Sempre haverá alguém que pareça ter mais, saber mais, parecer melhor ou avançar mais rápido. E quando entramos nesse jogo de nos medir pelos resultados alheios, perdemos o prazer pelas nossas próprias bênçãos. Deixamos de agradecer pelo que já temos, pelo que Deus já fez em nós. Gálatas 6:4 nos traz uma verdade que, embora simples, é tremendamente poderosa. Assim, cada um examine a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se somente em relação a si mesmo e não em outro. Ou seja, Deus não nos chama para olhar a vida dos outros como ponto de referência, mas para avaliar a nossa, para verificar se o que estamos fazendo está alinhado com o propósito dele para nós. Porque o seu chamado é único, seu caminho é seu, e ninguém mais pode percorrê-lo por você. E sabe de mais uma coisa? Esse versículo diz que há motivo para se alegrar no que a própria pessoa faz. Não no sentido de orgulho egoísta, mas de satisfação no crescimento pessoal que vem de Deus. Aquele gozo saudável que nasce ao dizer: veja até onde o Senhor me trouxe. Não sou quem eu era ontem, estou avançando com Ele. Muito diferente de se sentir superior aos outros, porque esse é o problema da comparação. Ou você se sente inferior ou se enche de orgulho, e nenhum desses dois caminhos reflete o coração de Deus. Por isso é tão importante aprender a soltar esse peso. Como? Primeiro, substituindo a inveja pela gratidão. Ao invés de dizer, por que ele sim e eu não, diga, Senhor, obrigado pelo que deste a ele e obrigado também pelo que deste a mim. Porque o que os outros têm não cancela o que você pode receber. As bênçãos dos outros não ameaçam as suas. Segundo, foque no seu próprio crescimento. Pergunte-se, estou crescendo no que Deus me pediu para fazer? Estou usando bem os dons que Ele me deu? Porque no final, não se trata de ser melhor do que alguém, mas de ser fiel ao propósito que te foi confiado. E terceiro, celebre sua identidade única. Você é especial. Você tem algo que ninguém mais tem. Suas experiências, seus talentos, sua forma de enxergar o mundo, tudo isso faz parte do design de Deus. Não tente copiar o sucesso dos outros. Permita que Deus potencialize o que Ele colocou em você, porque somente aí você encontrará plenitude. Quando você solta o desejo de se comparar, começa a viver com mais autenticidade. Já não sente a pressão de aparentar, nem de correr uma corrida que não é sua. Começa a apreciar o que tem hoje, a ver a vida com olhos de gratidão. E também a se relacionar melhor com os outros, porque já não os vê como rivais, mas como companheiros de caminhada. E o mais lindo é que ao fazer isso, você dá glória a Deus. Porque com sua atitude, você está dizendo, confio nos teus planos para mim. Não preciso me parecer com mais ninguém, porque tu me criaste assim por uma razão. E quando você vive com esse foco, com essa liberdade, aí sim você encontra um gozo verdadeiro. Um gozo que não depende de quantos passos à frente os outros estão, mas de saber que você está exatamente onde Deus quer que esteja. Número 9. Descansando na graça e não no desempenho. Vivemos em uma cultura que exige muito, que diz, seja o melhor, não erre, faça tudo perfeito, ou então é melhor nem fazer. E essa pressão entra tão sutilmente que às vezes nem percebemos quando começou a nos afetar. De repente, sentimos que precisamos render 100% o tempo todo, em todos os papéis, como se o nosso valor dependesse de quão bem fazemos as coisas. Mas deixa eu te perguntar algo.
Quantas vezes você já sentiu que não importa o quanto se esforce, nunca é suficiente? Esse medo de falhar, de não cumprir expectativas, muitas vezes não vem de fora, vem de dentro. Nós nos tornamos nossos piores juízes. Exigimos de nós muito mais do que o próprio Deus exige. E é aí que o perfeccionismo vira uma armadilha. Passamos a acreditar que nosso valor está no desempenho, que se não fizermos tudo impecável, então não merecemos amor, respeito ou aceitação. Mas sabe de uma coisa? Isso é mentira. Deus não te ama pelo que você faz. Ele te ama por quem você é. E isso não muda, independente do seu desempenho. Veja o que diz Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esse versículo deveria soar como um suspiro profundo para a alma. Porque aí está a verdade que muitos de nós precisamos lembrar todos os dias. Não se trata do que você faz, mas do que Ele já fez. Graça é isso, um presente imerecido. Não pode ser conquistada, não se compra com méritos, apenas se recebe. E quando você entende isso, tudo muda. Deus não espera que você seja perfeito. Ele sabe que você vai falhar, vai tropeçar, que haverá dias em que você não terá forças. E ainda assim, Ele te chama de seu. Ele não espera que você o impressione, mas que confie nele. Porque se a salvação dependesse da nossa perfeição, nenhum de nós estaria qualificado. Mas aí entra o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, que cobre nossas falhas e nos convida a descansar, a soltar essa pressão, a parar de viver como se nosso valor dependesse do desempenho. E não, isso não significa que devemos viver acomodados ou deixar de nos esforçar. O que muda é a motivação. Você já não faz as coisas para provar seu valor, mas porque sabe que Deus está trabalhando em você. Pare de correr atrás de aprovação e comece a caminhar no ritmo do seu Pai. Ele não precisa de resultados perfeitos, ele precisa de um coração disposto, um coração que diga: Senhor, eu falhei, mas continuo confiando na tua graça para me levantar. E em vez de se torturar com cada erro, aprenda a vê-los como parte do processo. Aceite sua humanidade. Você não é uma máquina. Você é um filho, uma filha em formação. E cada queda é uma oportunidade para conhecer mais do amor de Deus, que permanece firme mesmo quando você vacila. Em vez de tentar impressionar, tente crescer. Em vez de se exigir tanto, aprenda a depender mais. Porque sua graça se renova a cada manhã. Cada dia traz o que você precisa. Não é uma corrida de desempenho. É uma relação de confiança. E quando você consegue viver a partir desse lugar, tudo começa a se alinhar. Você já não está desesperado por validação. Você está grato. Você valoriza quem é. Aceita suas limitações sem deixar de avançar. Porque você sabe que o que realmente importa não é o quão perfeito faz as coisas, mas quanto você permite Deus agir em você. Seu testemunho não será o de alguém que fez tudo certo. Será o de alguém que aprendeu a descansar na graça. Alguém que, no meio da luta com a autoexigência, descobriu um amor que não muda e uma paz que não depende do desempenho. E isso mostra ao mundo a verdadeira beleza do Evangelho. Porque, no fim, a perfeição real não está em você. Está na obra consumada de Cristo. Número 10. Viver sob o olhar de Deus, não o das pessoas. Quantas vezes você já se sentiu preso ao que os outros poderiam pensar de você? Aquela voz interna que sussurra: e se não gostarem? E se me julgarem? O que vão dizer? E então, sem perceber, você começa a ajustar sua forma de falar, seu jeito de vestir, o que posta, o que esconde, tudo para evitar olhares incômodos ou comentários desnecessários. Viver assim cansa, porque você não está sendo você. Está projetando uma imagem esperando que a aprovem, e isso, com o tempo, desgasta a alma. E sim, eu entendo.
Todos nós gostamos de nos sentir aceitos. Queremos agradar, queremos pertencer. Mas quando essa necessidade se torna o filtro por onde passa tudo o que fazemos, perdemos a liberdade. Tornamo-nos escravos da opinião alheia. Começamos a nos medir por padrões que nem sequer vêm de nós. E no fundo, surge o medo de não ser suficiente, como se estivéssemos o tempo todo fazendo prova diante do olhar dos outros. Mas veja o que diz 1 de Samuel 16. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Que verdade tão profunda! Porque sim, o mundo se concentra na aparência, nos resultados, no que é visível. Mas Deus não fica na superfície. Ele vê o seu coração, vê suas intenções, sua sinceridade, suas lutas internas. Vê o que ninguém mais vê e, mesmo assim, te ama. Essa verdade deveria nos transformar por dentro. Porque se o Criador do universo, o único que conhece cada parte de você, te aceita como você é, por que continuamos buscando validação em pessoas que mal conhecem uma parte da nossa história? Deus não quer que você o impressione. Ele quer que você caminhe em verdade, que viva com um coração alinhado ao dele. Porque o que realmente importa para ele não é que você pareça perfeito por fora, mas que seja autêntico por dentro. E isso não é apenas uma frase bonita, é algo que se vive todos os dias. Requer que você faça uma pausa e se pergunte: estou fazendo isso porque é o certo ou porque quero ser aprovado? Se a resposta está mais próxima do o que vão pensar do que Deus quer, então é hora de reajustar o foco. Viver sob o olhar de Deus é um ato de liberdade. É dizer: Senhor, quero agradar a Ti, mesmo que isso não agrade a todos. Aceitar essa verdade também te permite aceitar a si mesmo. Você já não precisa provar nada, não precisa se encaixar em moldes alheios. Você é filho, você é filha de Deus, e esse título é suficiente. Alimente essa identidade com a palavra dele. Volte todos os dias para lembrar quem você é nele e comece a viver com a liberdade de ser autêntico. Nem todos vão concordar com você, nem todos vão entender seu coração, mas se você está em paz com Deus, então está no melhor lugar possível. E o fruto de viver assim é lindo. Você começa a experimentar paz interior. Seus relacionamentos se tornam mais genuínos porque já não há necessidade de fingir. E principalmente, sua energia muda. Você já não gasta força cuidando de uma imagem. Agora você se concentra em amar, servir, crescer. Você usa seus dons com propósito, sem a pressão de ter que provar nada. No fim, o que realmente importa não é quantos te aplaudiram, mas se você viveu segundo o coração de Deus. Porque a aprovação dele é eterna. O olhar dele não muda segundo seus resultados. O amor dele não sobe nem desce segundo seus erros ou acertos. E quando você vive com essa segurança, você brilha, porque a autenticidade que vem de Deus não pode ser fingida. Ela é real, é livre e, acima de tudo, é contagiosa. Número 11. Viva o presente com a certeza do cuidado de Deus. Quantas vezes você já se pegou dizendo: e se isso der errado? E se eu não conseguir? E se tudo mudar de um dia para o outro? Essa sequência de "e se" é como um filme que não para na mente. E sim, todos já vimos esse filme em algum momento. Queremos ter tudo sob controle, antecipar cada detalhe, resolver o que nem sequer aconteceu ainda. Mas sabe o que realmente provoca isso? Ansiedade. Porque o coração se inquieta ao tentar resolver um futuro que ainda não existe. O problema é que enquanto tentamos controlar o amanhã, deixamos de viver o hoje. Perdemos momentos valiosos com nossa família, pequenas bênçãos que passam despercebidas, oportunidades que Deus está nos dando agora mesmo, porque nossa mente está ocupada imaginando todos os possíveis problemas do futuro. E o pior é que muitas vezes esses cenários nem chegam a acontecer, mas o desgaste que provocam é real, e isso nos rouba a paz. Veja o que diz Jesus em Mateus 6.
Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará sua própria preocupação. Basta a cada dia o seu mal. Essa frase não é uma forma de dizer viva sem planejar nada, mas um convite direto a soltar o controle que tanto queremos ter. Jesus não nega que haverá dificuldades. Ele diz: cada dia já traz o seu próprio peso. Não some a carga do que ainda não chegou. E isso é libertador, porque te permite respirar. Te lembra que você não precisa ter tudo resolvido, que não é preciso correr na frente de Deus, que a graça de que você vai precisar amanhã chegará amanhã. Não antes, mas no tempo certo. Porque é assim o nosso Deus, pontual, sábio, perfeito. Ele não se adianta nem atrasa. Ele chega exatamente quando você precisa. Então, como viver isso na prática? Primeiro, mude sua oração. Em vez de focar no que pode acontecer, agradeça pelo que já está acontecendo. Diga: Senhor, obrigado por este dia. Mostra-me o que queres que eu faça hoje. Dá-me clareza para as decisões de hoje. E o resto, eu deixo em tuas mãos. Essa oração simples alinha sua mente com a presença dele, não com os seus medos. Depois, reconheça que existem coisas que simplesmente você não pode controlar. E tudo bem. Você não é Deus, não é sua responsabilidade carregar tudo. Faça a sua parte, claro, mas entregue a Ele o que te supera. Isso é fé. É dizer: Senhor, eu faço o que posso e confio que Tu farás o que eu não posso. Enquanto isso, viva o presente, abrace os seus, sirva com o que você tem hoje. Desfrute daquele café em silêncio, olhe para o céu, leia a palavra, ouça alguém que precisa falar. Isso é viver com propósito. E quando você está presente, sua mente se acalma, seu coração se foca e você começa a enxergar com mais clareza. E o que acontece quando você faz isso todos os dias? Sua fé cresce, porque você começa a ver como Deus responde. Às vezes no grande, outras no pequeno, mas sempre responde. E esse histórico de fidelidade fortalece o seu coração. Porque quando um novo desafio vier, você poderá dizer: se Deus me ajudou ontem, também me ajudará amanhã. E o mais bonito é que essa paz que você começa a viver se nota no seu rosto, no seu tom de voz, no modo como enfrenta as notícias, as mudanças, as decisões. As pessoas percebem e sua vida se torna um testemunho. Porque enquanto muitos vivem ansiosos pelo que vem, você caminha com calma. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque sabe em mãos de quem está o seu futuro. Então não se preocupe com o que ainda não chegou. Viva hoje, confie hoje, ame hoje, porque o amanhã já está coberto por Deus. Número 12. Confiando em Deus em meio ao mistério. Há momentos na vida em que simplesmente não entendemos nada. Tudo ao nosso redor parece um grande ponto de interrogação. Acontecem coisas que não esperávamos, orações parecem não ter resposta, portas se fecham sem motivo aparente. E em meio a tudo isso, nossa mente começa a correr. Perguntamos: por que, Deus? O que estás fazendo? Onde estás? E o mais difícil é quando nenhuma resposta clara chega, porque somos assim, não é? Queremos entender, ter certezas, conectar todos os pontos. Buscamos explicações como se isso nos desse controle ou segurança. Mas a verdade é que nem sempre vamos entender o que Deus está fazendo. E isso não significa que Ele não esteja agindo. Nos custa aceitar que existem coisas que não conseguiremos explicar. E muitas vezes, ao não encontrar sentido no que vivemos, nos frustramos. Sentimos que precisamos saber o porquê para continuar. Mas o que acontece quando essa resposta nunca chega? É aí que a falta de compreensão pode nos paralisar. Ficamos presos no porquê, quando talvez deveríamos perguntar: para quê? Ou melhor ainda: Senhor, como queres que eu confie em Ti no meio disso? Veja o que diz Isaías 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Que diferença tão clara! Deus não pensa como nós. Seus caminhos não seguem nossa lógica, e isso deveria nos dar humildade, porque muitas vezes, sem perceber, agimos como se entendêssemos tudo o que Deus faz ou deveria fazer. Mas a perspectiva dele é infinita, eterna, completa. A nossa, ao contrário, é limitada, emocional e fragmentada. E ao invés de lutar contra isso, podemos aprender a abraçá-lo pela fé. Entender que não compreender tudo não nos torna menores, nos torna humanos. Reconhecer que ele vê além, que continua agindo mesmo quando não vemos, nos convida a confiar em vez de desesperar. E essa confiança não é passiva, é fé ativa. É dizer: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas ainda assim te obedeço. Eu não vejo a saída, mas continuo crendo que tu estás comigo. E, em meio a essa confusão, há algo que podemos fazer: nos apegar ao que já foi revelado. Porque mesmo que não tenhamos todas as respostas, temos uma Bíblia cheia de promessas. Promessas que dizem que Deus é bom, que nunca nos abandona, que tem pensamentos de paz a nosso respeito, que tudo o que Ele faz tem um propósito, mesmo que agora não possamos ver. E se é isso que Deus diz, então é ali que escolhemos descansar. Quando você deixa de lutar com perguntas impossíveis e escolhe confiar que Deus sabe o que faz, a paz chega. Não porque o problema foi resolvido, mas porque você entende que não está sozinho, que existe alguém que realmente tem o controle. E em meio ao mistério, isso é mais do que suficiente. E sabe o que mais acontece? Sua fé se fortalece, porque em vez de depender do que você vê, passa a depender do que você crê. E isso faz você crescer, te aproxima mais de Deus, porque na escuridão você aprende a ouvir a voz dele com mais clareza. Aprende a caminhar sem ver, mas sabendo que ele te guia, e isso é fé verdadeira. E quando você vive assim, sua vida se torna um testemunho, porque enquanto muitos se afundam na incerteza, você vive com esperança, não porque tem todas as respostas, mas porque tem uma certeza: Deus está com você, Ele te ama, e mesmo que você não entenda o que está acontecendo, Ele tem um plano. Então, solte a necessidade de compreender tudo. Você não está sozinho. E não precisa ter tudo claro para continuar caminhando. Você só precisa confiar. Porque mesmo que os seus pensamentos não alcancem, os deles são mais altos. E isso basta. Número 13. Corações quebrantados, corações sarados. Há feridas que não se veem, mas doem mais do que qualquer golpe físico. Há momentos em que a gente sente que o coração simplesmente se partiu. Talvez por uma traição, por uma perda inesperada, por um sonho que não se cumpriu ou pelo peso acumulado de muitas pequenas desilusões. Essa dor, esse vazio, é difícil de expressar com palavras. E no meio de tudo isso, às vezes você sente que ninguém te entende, que ninguém realmente se importa com o que você está passando. É aí que aparece a tentação de se isolar, de fechar o coração, de dizer: estou bem, quando por dentro você está gritando em silêncio. Mas deixa eu te dizer algo. Deus não é alheio à sua dor. Ele não passa direto. Ele não olha para o outro lado. O Salmo 34 diz algo poderoso. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E isso muda tudo, porque significa que você não está sozinho no meio da dor. Que em vez de se afastar, Deus se aproxima, e Ele faz isso sem reproches, sem exigências, mas com compaixão. Ele vê suas lágrimas, até aquelas que ninguém mais vê, e cada uma delas tem valor para Ele. E repare que não diz que Deus está perto dos perfeitos de coração ou dos que já resolveram tudo. Diz que está perto dos quebrantados, dos que se sentem partidos, confusos, fracos. Justamente ali, nesse lugar tão vulnerável, é onde Deus age com mais poder.
Porque um coração contrito, ou seja, humilde, rendido, necessitado, é o lugar perfeito para Deus fazer algo novo. Ele não coloca um curativo por cima, nem te pede para ignorar o que você sente. Ele sara de dentro, toca exatamente onde dói e começa a restaurar aquilo que parecia impossível de recuperar. E como se recebe esse consolo? Primeiro, sendo honesto com Deus. Fale com Ele usando palavras simples. Diga o que você sente, mesmo que não saiba como expressar. Mesmo que não tenha as palavras certas. Ele não precisa de um discurso perfeito, só quer um coração sincero. Depois, se cerque de pessoas. Às vezes pensamos que temos que sarar sozinhos, mas Deus também usa pessoas. Uma conversa, uma palavra, um abraço, para te lembrar que você não está sozinho. E claro, volte à sua palavra, porque ali você encontra bálsamo. Ali há luz para os dias mais escuros. E talvez você esteja se perguntando, e depois? O que vem depois da dor? Vem algo novo. Vem uma etapa em que Deus não apenas repara, mas reescreve a sua história. A dor que parecia ser o fim se torna parte do testemunho. E essa cicatriz já não vai te lembrar da ferida, mas da fidelidade de Deus. Porque chegará um momento em que você olhará para trás e poderá dizer, ali eu estava quebrado, mas Deus me levantou. E algo lindo que acontece depois da cura é que seu coração muda. Ele se torna mais sensível à dor dos outros. Você entende o que é chorar em silêncio e, por isso, sabe como acompanhar outros em silêncio também. Deus pode usar a sua história, a sua restauração, para trazer consolo àqueles que hoje estão onde você já esteve. Ele te transforma em um canal de esperança. Além disso, sua fé se fortalece, porque você já não fala de um Deus teórico. Você fala de um Deus que te sustentou no meio do quebrantamento, que não te soltou quando tudo doía. E isso te dá confiança para o que vier. Você já sabe que se Deus esteve antes, Ele estará novamente. E o resultado final é alegria. Uma alegria que não nasce das circunstâncias, mas da certeza de ter sido sustentado. Você já não precisa fingir. Agora vive com gratidão, com liberdade, com uma felicidade que brota do coração sarado por aquele que nunca te deixou. Porque sim, Deus está perto, muito perto, e isso, mesmo quando você está quebrado, já é esperança.